Esta semana é com muito prazer que a Livraria Ideal abre as suas portas a Sérgio Luís de Carvalho. Nascido há 50 anos em Lisboa, este mestre em História Medieval é autor de 7 títulos de investigação histórica, 20 na área da literatura juvenil relacionados com a nossa história e 8 aclamados romances históricos, alguns dos quais traduzidos em Espanha e em França. Olá, Sérgio. Olá, boa noite. Bem-vindo à nossa Livraria Ideal. E a começar já por esta sua função, que o Sérgio é diretor científico do Museu do Pão, Sim, em Ceia. Como é que surgiu este convite tão interessante? Aliás, o Sérgio depois escreveu uma obra sobre exatamente... Sim, escrevi uma obra patrocinada pelo Museu. Há alguns anos, um grupo de professores, de académicos, de empresários juntaram-se e juntaram esforços para erguer um museu privado dedicado ao pão em Portugal. Estamos a falar de 96 e esse sonho germinou, desenvolveu, nasceu e atualmente é um museu. Permite-me dizer, tomo a liberdade de dizer, já conceituado no panorama nacional, do qual eu sou um dos diretores, neste caso o diretor científico. Já tem mais, aliás, um museu com mais de, que se recomenda vivamente, na Serra da Estrela, em Ceia, sim. com mais de 100 mil visitantes por ano, é uma cifra fantástica. E, no fundo, o Sérgio, que é o mestre em História Medieval, eu achava que, editou também um livro, eu achava que ia ser, no fundo, com histórias da nossa história ligadas ao pão. Eu só me lembro da Padeira de Aljubarrota e dos pães da Santa Isabel. Sim. Mas há mais. Mas editou um livro chamado exatamente As Palavras do Pão, que tem ditos e provérbios e sobre isso. Portanto. As Palavras do Pão foi uma pequena brincadeira, porque eu comecei a juntar expressões e alguns ditados portugueses relacionados diretamente com o pão. E também brasileiros, com as alfaias. Sim, um ou dois que entretanto se generalizaram cá. Exatamente. E pensando eu que ia ter 50, 60 expressões, e fiquei nas mãos com um pequeno livro com mais de 500 ditados populares sobre o pão. O Sérgio é mestre em História Medieval. A sua tese falava da vila de Sintra, aliás, onde mora. Exato. Sintra, nos séculos XIV e XV, e estamos a falar na altura em que houve, por exemplo, a Peste Negra. Exato. O seu primeiro romance histórico chamava-se exatamente Anno Domini 1348, e foi um bocado, aproveitou esta sua tese e desenvolveu no romance. Sem dúvida. No meio do processo de investigação para a tese, caiu nas mãos a história real do pão, que tem ditos e provérbios e sobre isso. Portanto. As Palavras do Pão foi uma pequena brincadeira, porque eu comecei a juntar expressões e alguns ditados portugueses relacionados diretamente com o pão. E também brasileiros, com as alfaias. Sim, um ou dois que entretanto se generalizaram cá. Exatamente. E pensando eu que ia ter 50, 60 expressões, e fiquei nas mãos com um pequeno livro com mais de 500 ditados populares sobre o pão. O Sérgio é mestre em História Medieval. A sua tese falava da vila de Sintra, aliás, onde mora. Exato. Sintra, nos séculos XIV e XV, e estamos a falar na altura em que houve, por exemplo, a Peste Negra. Exato. O seu primeiro romance histórico chamava-se exatamente Anno Domini 1348, e foi um bocado, aproveitou esta sua tese e desenvolveu no romance. Sem dúvida. No meio do processo de investigação para a tese, caiu nas mãos a história real de um tabelião sintrense, hoje seria um notário, um tal João Lourenço, de que conseguimos reconstituir a vida e de que nós sabemos que morreu de peste em setembro de 1348. E até temos documentos com a sua letra, com a sua assinatura, portanto, um homem perfeitamente banal, digamos assim. Isso que eu ia dizer, apanhar não é frequente, sim, excepcionalmente. Sem ser nobre ou sem ser... Absolutamente. Por vezes, excepcionalmente, aparece-nos alguém que, por um conjunto de casos, é citado em documentos. E temos a letra dele, que seria uma brincadeira para alguns grafologistas, não é? E, de facto, este homem teve uma existência real, conhecemos da família e morreu de peste. Esta sua obra, esta sua primeira obra de estreia, foi editada em França. Sim. E foi, aliás, teve belíssimas críticas e foi muito aclamado em França. O que me leva a pensar se é preciso considerar-se que os autores que são reconhecidos lá fora antes de o serem cá. Também há uns provérbios portugueses relacionados com o reconhecimento estrangeiro. Santos de casa não fazem milagres. Santos de casa não fazem milagres. Enfim, repara, eu não quero entrar muito por essa análise. Eu suponho que cá nós temos muitos e bons escritores, muitos e bons críticos que são capazes de reconhecer as pessoas que, de facto, escrevem livros bons.
O reconhecimento internacional é bom, quanto mais não for, porque nos engorda o ego. E isso também é bonito. Divulga mais. Claro. Surpreendeu surpreendeu, de facto. Surpreendeu a quantidade e a qualidade das críticas e o facto de ter sido finalista a 2 prémios literários europeus, que são organizados todos os anos em França, que reúnem o Jean Monnet e o Amphi. E bom, só isso já foi um reconhecimento extraordinário. E cá, depois recebeu também o prémio literário Ferreira de Castro. Com esse romance, precisamente o Ano Domini. O seu romance de estreia. Depois de outros romances que foi editado, As Horas de Monsaraz, El Rei Pastor, lançou o retrato de São Jerónimo no seu estúdio, portanto, já estamos a falar em 2006, que é uma história muito curiosa porque é baseada num quadro. Sim. E não é a primeira vez que na sua obra isto acontece, porque o Sérgio é professor de História, de História da Arte? Sim, de História da Arte também. História da Arte. E é muito curioso esta ideia de ir buscar uma obra de arte e construir à volta dela um romance. Está familiarizado, por exemplo, com as obras da Tessy Chevalier, que fez o Rapariga com o Brinco de Pérola, e que fez aquele também A Senhora e o Unicórnio, também sobre as tapeçarias. Exatamente. Portanto, esta ideia é uma ideia que pretende seguir na sua obra? Repare, João Paulo, quem é que perante um quadro que o enfeitiçou e que o imensou, nunca pensou em entrar lá dentro? Frequentemente nós estamos a olhar para um quadro e quase que apetece dar um saltinho e entrarmos dentro do quadro. Há um sketch delicioso de Kurosawa no filme Sonhos em que ele entra dentro dos quadros de Van Gogh e anda a correr por entre esses quadros. E realmente esse quadro do Antonello de Messina enfeitiçou-me, embeiçou-me e fiquei sempre com a sensação de entrar dentro dele e, a pretexto dele, fazer uma história, que foi de facto o retrato de São Jerónimo no seu estúdio. Aliás, é um quadro muito curioso que existe na National Gallery. Exato, em Londres. Porque retrata este São Jerónimo, não estamos habituados a ver o santo seminu numa gruta a bater no peito com uma pedra. Exato. E aqui é vestido como isto fascinou também, maneira diferente de representar o São Jerónimo. Completamente, o pintor pintou-se. Não pintou São Jerónimo, não é? O que é também uma coisa engraçada, que também dará pano para mangas, é o pintor que retrata a sua época ao pintar o passado. É uma coisa muito comum nos renascentistas também. Depois, por exemplo, uma coisa em que o Sérgio faz, e faz muito bem, e é sempre útil, é esta divulgação dos livros da nossa história para as crianças. Tenho aqui, por exemplo, O Caminho dos Reis de Portugal, onde o Sérgio, no fundo, faz uma pequena biografia dos nossos reis, um a um, pelas várias dinastias, e conta umas curiosidades muito, muito curiosas para, precisamente, chamar a atenção dos miúdos. Sim. É uma coisa que o preocupa, não é? Sim, claro, pô-los a ler, mas também me preocupa que eles conheçam o seu passado. Um povo com amnésia não tem futuro. Se bem que, como se costuma dizer, o futuro já não é o que era, mas isso é outra coisa. O que me parece importante é que os moços conheçam o seu passado. E, por vezes, a melhor forma de os engodar pelo passado é mostrar que esses reis, independentemente da sua magnificência e da sua obra, eram gente como nós. Tinham zangas, tinham birras, tinham pequenos defeitos, tinham pequenas virtudes e que, portanto, tinham uma existência que ultrapassava o quadro da história. E foi os seus feitos, as suas vidas, mas também as suas pequenas curiosidades que eu aí tentei tratar. Aqui ficamos a saber, por exemplo, que a tal história que o Dom Sancho que teve 15 filhos, ou que o nosso Dom Manuel foi o único a nascer na margem sul. Exatamente. E que tínhamos um rei que foi epilético, outro que era gago. Outro que era gago, sim. Pequenas coisas que são particularmente curiosas e pequenas coisas que nós não pensamos. Por exemplo, a maior parte dos reis de Portugal, eu vou dizer isto com aspas, não nasceu para ser rei. Porque, normalmente, como é sabido, é sempre primogénito que herda o trono. Exatamente. Na realidade, a maior parte, a grande maioria dos reis portugueses não eram primogénitos. Só ascenderam ao trono porque os seus irmãos mais velhos morriam. Houve um monarca que, para conseguir chegar ao trono, morreram, creio eu, estou a dizer de memória, 10 ou 12 irmãos e parentes que herdariam o trono antes dele. E isto é curioso, até porque nos faz pensar, se por acaso alguns deles tivessem sobrevivido, a linha sucessória era diferente e como é que hoje estaríamos? Talvez não muito diferentes. Exatamente. Agora, outra coisa, agora lembrei-me de repente que também